Seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. Aqui é o pastor Robson da Onda Dura Joinville. É uma alegria receber cada um de vocês para nós estudarmos juntos a Bíblia. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Semanalmente estamos analisando uma porção das Escrituras e estamos agora no capítulo 6. Está falando sobre Noé e você não pode perder o estudo bíblico de hoje. Especificamente hoje nós vamos falar, olha aqui, já vou começar com a pergunta hoje. Nós vamos falar sobre essa pergunta aqui, ó, como viver em tempos de decadência moral. Algo bem importante para você entender. E baseado na história de Noé, nós vamos ter uma reflexão sobre esse texto bíblico, por isso continue acompanhando esse estudo. Aliás, eu faço sempre esse estudo bíblico aqui com o meu amigo, pastor Gustavo Kuipers. E aí, Gu, tudo bem? Olá, pastor Rob, pessoal de casa, sejam bem-vindos ao nosso estudo. E acredite se quiser, tempos de decadência moral não eram só os tempos de Noé, mas provavelmente os seus dias, os nossos dias, os dias passados, os dias futuros. A gente percebe em meio a diferentes sociedades e contextos uma decadência moral e é importante a gente saber responder essa pergunta ou entender como a Bíblia se posiciona diante de um contexto de decadência moral e principalmente como Deus se posiciona diante disso, o que isso leva Deus a fazer, quais atitudes Deus toma a partir disso, seja com a imoralidade, seja com também o seu desejo de salvar a humanidade, de redenção, enfim. É um texto muito bom, semana passada a gente começou introduzindo, né? Capítulo 6, hoje a gente vai dar sequência a isso, falando um pouco mais sobre esse nosso personagem muito famoso, Noé. A gente não vai falar ainda dos animais hoje, só do Noé mesmo, e do que Deus está ali fazendo em meio a esse contexto. Mas vai ser muito bom esse estudo, tenho certeza. Exatamente. No início do capítulo 6, nós estávamos falando sobre Noé e entendemos um pouco desse contexto antediluviano, ou seja, qual que era a realidade do mundo antes do dilúvio. E nós percebemos que a sociedade ela estava organizada, que existia de alguma forma um desenvolvimento da humanidade, a multiplicação das famílias. Também existia corrupção e violência extrema, isso vai novamente ser mencionado hoje. Existia uma busca por prazeres, por viver a sua própria vontade, uma ação aposta onde os homens estavam se distanciando do seu Criador e adorando outros deuses, e ainda os valores éticos e morais tinham sido completamente deturpados. Ou seja, nós percebemos que antes do dilúvio, a sociedade estava muito distante do Criador. E no início do capítulo 6, você tem uma descrição clara disso acontecendo nos casamentos que estavam acontecendo ou na união entre os reis ou nobres e diversas mulheres. A perversão do casamento como um propósito de Deus é uma demonstração no início do capítulo 6 de como a humanidade perdeu a linha, a direção, ou deixou de viver o propósito na criação. Consequentemente, você vê essa procriação não só de pessoas, não só da quantidade de pessoas, mas também a procriação da malignidade, da pecaminosidade do ser humano. Diante disso, Deus promete um juízo. E diante desse juízo, algo chama a nossa atenção, que no versículo 8 foi apresentado um homem chamado Noé, que encontrou favor diante do Senhor. A Bíblia fala no versículo 8 que Noé encontrou graça ou favor diante de Deus. E nós já falamos semana passada que encontrar o favor diante de Deus é um sinal de que ele foi agraciado pelo Senhor. Ele recebeu da parte de Deus uma bênção ou um cuidado especial. E a pergunta é, quem era esse Noé? Como ele vivia, qual é a realidade desse homem e por que aqui ele é apresentado como um contraposto à realidade que estava sendo vivida. Inclusive, hoje nós vamos estudar o capítulo 6, ou o restante do capítulo 6, avaliando as seguintes divisões desse capítulo. Versículo 9 até o 12, a justiça de Noé e a corrupção da terra.
do 13 ao 17, o decreto do juízo divino. E aí, então, do versículo 18 ao 22, a aliança de Deus com Noé e a preservação da vida. Vamos começar lendo o texto do versículo 9 até o versículo 12. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Talvez você lembrou da música, né? Para quem tem filho, Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Tô cantando bem, né, pessoal? Isso aí, obrigado, valeu. Versículo 10. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Quero chamar a sua atenção inicialmente para essa realidade que é apresentada aqui nos primeiros versículos, onde você tem Noé sendo apresentado como um diferencial da sociedade. Primeira coisa que eu chamo sua atenção, a palavra relato aparece aqui novamente. Se você lembrar, eu expliquei isso no estudo bíblico, se não me engano, no primeiro ou no segundo, onde essa palavra que é toledot no hebraico, ela fala sobre o relato de, ou a genealogia de, e são 10 vezes repetida essa palavra no livro de Gênesis, e em 10 momentos você tem início de uma história. Primeiramente, a história da criação universal, capítulo 1 e 2. Depois, no capítulo 2, a partir do versículo 4, o relato dos céus e da terra e da vida no jardim do Éden. Depois, no capítulo 5, você tem a descendência de Adão. E aqui no capítulo 6, a partir do versículo 9, até o capítulo 9, versículo 29, você vai ter o relato da descendência de Noé e a sua família. Então, na organização do livro de Gênesis, você tem claramente essa divisão. E algo aqui é apresentado, Noé como sendo um homem que tinha algumas características. E baseado nesse texto e em outros da Bíblia, eu listei aqui algumas características de Noé. Vamos lá, a primeira delas que está no texto de forma muito clara e direta é que Noé era um homem justo. E por ser justo, se entende que ele era alguém que seguia a vontade de Deus, estava vivendo de maneira reta. Segundo a palavra, ele era um homem íntegro. A palavra íntegro fala sobre alguém que era irrepreensível, ou que, comparado às pessoas da sua época, que tinha uma corrupção generalizada, se destacava porque ele vivia de forma honesta. Não é que ele era perfeito ou sem pecado, mas ele era sincero e fiel a Deus. Terceira característica, Noé andava com Deus. E essa expressão, andava com Deus, fala sobre um relacionamento. Inclusive, se você lembrar, já no início de Gênesis, você tem o relato do Jardim do Éden, onde o homem ele tinha um relacionamento com Deus que é expresso, inclusive, pelo encontro na viração do dia. E quando você fala que Noé andava com Deus, ou quando Moisés colocou essa declaração, ele está, então, apresentando esse relacionamento constante que era mantido entre Noé e Deus, o Criador. Quarta característica, um pai de família responsável. Em qual sentido? Quando ele não só teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, que são mencionados, mas também ele conduziu a sua família até a arca. Ele foi um modelo, uma liderança, um exemplo. Ele incluiu sua esposa e os seus filhos nessa arca como uma demonstração de que ele estava, então, trazendo essa família para os propósitos do Criador. A quinta atitude, ele era obediente a Deus.
E quando fala obediente é porque Deus deu uma ordem e Noé cumpriu. Noé fez aquilo que Deus havia solicitado. E essa atitude de obediência, inclusive o texto declara que Noé fez conforme o Senhor lhe havia ordenado, é uma demonstração de que ele estava se importando sim com a vontade de Deus, com a fala de Deus, estava dando ouvidos à voz de Deus. Sexta característica, ele era um homem temente a Deus. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7. Se você lembrar, Hebreus capítulo 11 é chamado de a galeria dos heróis da fé. São homens que refletiram ou demonstraram uma confiança plena em Deus. E sobre Noé foi dito assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, ou seja, ele deu valor à voz de Deus, teve reverência ao seu Criador. E para a salvação de sua família, preparou a arca. Ou seja, o que você tem em Noé? Um homem reverente ao que Deus fala, um homem que reconhece o lugar de Deus e o seu lugar. Temor é uma percepção clara de quem Deus é e de quem você é, e diante disso você então se posiciona. Sétima característica, ele é pregador da justiça, e aqui é baseado em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, onde está sendo proclamado que ele, Noé, foi um instrumento de Deus para promover juízo sobre a humanidade decadente e pecaminosa, ou seja, ele proclamou a necessidade de arrependimento através da sua atitude a Deus ou de obediência à vontade de Deus. E a geração dele não o ouviu. Por isso, há uma oitava característica aqui que eu chamo a sua atenção, que é um homem perseverante. Por quê? Durante 120 anos, ele construiu uma arca, um período de em torno de 120 anos, ele trabalhou nesse projeto, exatamente obedecendo à voz de Deus e sendo fiel a Deus, mesmo ouvindo palavras contrárias. Ele confiou na promessa de Deus. Ou seja, né, Gustavo, você vê em Noé um contraste com a realidade que estava sendo vivida pelos homens daquela época. Sim, e é interessante perceber essas características. Às vezes a gente corre o erro, a tentação, então, de começar agora a endeusar Noé, né? Parece que, olha, por ele ser tão bom, então Deus fez coisas com ele ou algo do tipo. Mas não, o que o texto quer reforçar e o que todas as aparições das características de Noé ao longo da Bíblia querem reforçar é o quanto ele tinha essas características que o diferenciavam e o destacavam da sua geração e do contexto em que ele estava. Isso quer dizer que Noé era um homem sem pecado? Quer dizer que ele não tinha a natureza pecaminosa? Quer dizer que ele não, de alguma maneira, participava desse mesmo contexto de uma depravação que também o alcançou enquanto ser humano, num contexto de queda, num contexto de pecado? Não. Noé não era perfeito, Noé não era sem pecados. Agora, o que o texto diz, em primeiro lugar, é que Noé procurava ser fiel, obediente, temente ao Senhor, mesmo em meio a uma geração corrompida, a uma geração depravada. E isso diz respeito à sua integridade, isso diz respeito à sua prática da justiça, isso diz respeito a ser uma pessoa irrepreensível. Inclusive esse é um dos sentidos que a gente pode entender dos vocábulos aqui que são usados para o descrever nesse texto. E esse ser irrepreensível não quer dizer ser uma pessoa novamente sem erros ou problemas, mas ser uma pessoa que, ao buscar sempre agradar ao Senhor e viver de acordo com a vontade do Senhor, ele necessariamente vai se destacar da realidade em paralelo a ele, de corrupção, de maldade, de perversidade, enfim. E junto com tudo isso, a gente percebe então que Noé, ele se destaca por esse relacionamento com Deus, inclusive. Tanto que o último personagem que a gente vê no capítulo 5, por exemplo, que tem, né, uma descrição ali de uma genealogia, nós vemos ali o personagem Enoque, que é aquele que invoca o nome do Senhor, é aquele que de alguma maneira se relaciona com o Senhor. E o próximo personagem da Bíblia que a gente vai ver que tem essa mesma característica, e você vai lembrar de Enoque, né, o que aconteceu com ele foi arrebatado aos céus, e o próximo personagem que tem essa característica é Noé. Então,
quer dizer que todo o restante, todo o outro contexto desse povo, dessas pessoas, da cultura, é um contexto extremamente depravado, o qual Noé está inserido e de alguma maneira também ele com certeza teve seus pecados, seus problemas e vai ter, inclusive, a gente vai ler isso no futuro, mas aqui se destaca esse caráter que busca viver segundo a vontade de Deus e em relacionamento, em relação com Deus. É inclusive esse o alvo do chamado de Deus a ele, né? Deus não o chama, como a gente viu no capítulo anterior, versículo 8, que Deus o encontrou com graça, com favor. Com graça e com favor, não Deus o encontrou com mérito, né? Deus escolheu salvar Noé, Deus escolheu amar Noé e Deus escolheu preservar um remanescente fiel desse povo corrompido, podre, que iria ser morto agora, purificado através desse dilúvio, mas ele preserva então através dessa figura Noé, que com certeza traz ótimas características para a nossa pergunta inicial, inclusive, né? A gente acabou de se questionar, bom, como que eu posso viver em meio a um período, uma geração de decadência moral? Será que eu devo me aliar à decadência moral para tentar sobreviver nessa geração ou não? Perceba, Noé, na verdade, viveu na oposição de um contexto de depravação moral. E foi ele quem sobreviveu no final das contas, né? Então, na verdade, essa oposição, esse contracultura aqui, que mesmo, a gente pode dizer, né, que Moisés ele era uma grande figura de contracultura à sua época, de ser contrário àquilo que era padrão de comportamento, de atitude, inclusive da própria depravação, né? É isso aí. E o oposto é mostrado no versículo 11 e 12, a realidade da terra ou da humanidade que era diferente de Noé, é uma realidade de corrupção, violência e maldade. O que você tem nessa ideia ou nesse texto sendo revelado sobre a humanidade? A corrupção fala sobre alguém que destruiu, corrompeu ou acabou com o seu padrão. Isso está falando sobre o relacionamento com Deus. A humanidade tinha perdido esse padrão no relacionamento que tinha sido estabelecido com Deus, o seu Criador. A outra palavra que ali está é a palavra violência. Isso fala sobre o relacionamento de um com o outro, a injustiça social que estava predominando, a ofensa de um homem no outro, a forma como os homens eles estavam se ferindo de forma mútua e promovendo a desgraça. E a morte e a maldade, aliás, é como se fosse o resumo disso tudo. O homem estava cheio de maldade, ou seja, tudo que era perverso na relação com o Criador ou na relação com o próximo, a humanidade estava vivendo. A forma como se relacionava, a forma como o ser humano vivia, isso estava completamente distante do propósito do Criador. E perceba que uma das ênfases que Gênesis deu até aqui é da perversão do casamento. Quando você percebe a bigamia, a poligamia e atos relacionados a isso que estavam ferindo a instituição da família que tinha sido ordenada por Deus. Não é à toa que, inclusive, Noé é um modelo de salvação, e essa salvação não é focada somente nele, né, mas é algo que alcança, abrange a sua própria família. Então, Deus observou essa realidade, quem era Noé e como o mundo estava vivendo nesse contexto. Então, versículo 13 diz: Assim, Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipestre e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 3,5 metros de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e
superior. Bom, aqui, gente, eu quero chamar a atenção de vocês. Faltou o versículo 17, né? Deixa eu só ler também, ainda que faz parte dessa porção. Preste atenção. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Veja só, gente, o que acontece aqui no versículo 13, ou dos versículos 13 até o versículo 17. O decreto do juízo divino. E o que é esse juízo divino? Vou até direcionar essa pergunta aqui para o Gustavo, porque você está vendo Deus falar sobre um dilúvio, e a minha pergunta é, o que é esse dilúvio que a Bíblia já está relatando aqui? Como que você percebe Deus, o Criador, de repente destruindo a sua própria criação, trazendo esse juízo? Onde está a justiça de Deus nessa realidade, nesse contexto? Legal. O relato aqui do dilúvio ele é um relato bem marcante e que, na verdade, se a gente olha os elementos daquilo que Deus fala, daquilo que Deus julga, do porquê Deus faz isso e do que vem depois disso, a gente vê que o relato do dilúvio prefigura muito bem o juízo final, inclusive, de Deus, o juízo de Deus aplicado na sua ira em Jesus, a salvação que vem a partir dele, enfim. A gente vai ver todos esses paralelos, eu quero até comentar um pouco isso com vocês, né? Qual que é o ponto aqui? A gente percebe que Deus criou todas as coisas, e ao criar todas as coisas, Ele criou a Terra, para que a Terra fosse um ambiente de vida e de ordem. E o que o Rob acabou de falar também no relato anterior, com relação ao contexto em que eles estavam vivendo, é que não estava mais sendo um contexto da Terra marcada por vida e ordem, mas por caos, por pecado, por violência, por maldade, por perversidade e, inclusive, pela própria morte. Ou seja, aquilo que era para ser vida e ordem se torna caos e pecado, caos e perversidade, caos e morte. E isso mostra o quê? Isso mostra que as consequências do pecado não foram apenas consequências individuais do ser humano pecador no seu relacionamento para com Deus, mas geraram também consequências para toda a sociedade, para todo o mundo, em última análise. E agora, se você for lembrar, na semana passada, início do capítulo 6, chega um momento em que Deus se lamenta profundamente por aquilo estar acontecendo. Deus, ele tem uma tristeza profunda, porque ele se importa com aquilo que ele criou, e aquilo que ele criou agora está profundamente corrompido e manchado pelo pecado. Só que desde lá de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, nós vemos que a consequência do pecado é a morte, e que uma vez havendo pecado, há então uma dívida com Deus, há sim uma dívida a ser paga. E Deus, então, não é apenas um Deus criador, não é apenas um Deus todo-poderoso, não é apenas um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça, de retidão, de integridade, e é um Deus que, inclusive, por tanto amar e se importar com a sua criação, ele deseja com que ela seja restaurada e, ao mesmo tempo, ele se entristece e se ira quando isso não acontece, quando o pecado reina, quando a maldade reina e impera. E isso gera como consequência a necessidade justa da ira de Deus, da justiça de Deus vir sobre a terra, vir sobre as pessoas, ou vir de alguma maneira a ser paga de alguma forma, porque afinal de contas há uma dívida a ser paga, e essa dívida é paga também com essa justiça de Deus sendo derramada. Qual que é o ponto aqui no dilúvio? O ponto aqui no dilúvio é que nós observamos que essa justiça está vindo agora sobre este povo de uma maneira a Deus se importar sim com as consequências do pecado. Então, por exemplo, a gente pode levantar 4 palavras principais, na minha opinião, que esse texto ressalta. A primeira, justiça de Deus. Justiça de Deus é expressa por meio do seu julgamento de juízo. A santidade de Deus é expressa também. A sua graça também e também a sua soberania. Então observe, por exemplo, que interessante, a gente olha nessa construção que o dilúvio ele mostra que Deus, em meio à sua justiça, ele deve julgar o pecado. Ou seja, Deus não é apático com relação ao pecado, mas esse mundo agora todo caído, todo corrupto, todo mal, em última análise, é agora também não ignorado por Deus, mas o pecado é levado em consideração por Deus e a consequência disso é justamente juízo de Deus.
Além disso, a gente observa que a justiça de Deus, isso é muito interessante nesse relato, a justiça de Deus sempre carrega um atributo também da sua graça. A justiça de Deus sempre vem acompanhado de graça e de misericórdia, porque Deus é aquele que julga aquilo que deve ser julgado, julga aquilo que está errado, porque Ele é justo em fazer isso. Inclusive, isso é uma demonstração do seu amor, uma demonstração do seu caráter, porque Ele não está desvalorizando, passando pano e fazendo vistas grossas ao pecado, mas Ele vai julgar isso. Mas ao mesmo tempo ele vai agir com misericórdia e graça, por exemplo, preservando um remanescente fiel, preservando aqui no caso a figura inclusive do próprio Noé. Nesse sentido também o juízo final, o juízo aqui expresso no caso do dilúvio, ele nos lembra do próprio juízo final. Se você for lembrar, por exemplo, tem o versículo de Mateus 24:37 que diz o seguinte: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, existe um modelo aqui no dilúvio de juízo de Deus. Haverá juízo de Deus sobre vivos e mortos. Deus julgará vivos e mortos e Deus julgará este século. Deus julgará este mundo. Julgará sim a corrupção. Salvará muitos. Muitos desfrutarão da graça salvífica de Deus. Serão salvos e levados pelos méritos de Cristo a uma eternidade com o Senhor. Mas haverá julgamento, Deus julgará, isso faz parte da justiça de Deus. E ainda, o dilúvio lembra também das promessas e da fidelidade de Deus, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas e Deus diz, a partir aqui do dilúvio, de que Ele iria então preservar e salvar também a figura de Noé. Tem um texto, inclusive, só para ilustrar isso bem, finalizar também esse ponto, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 20, diz o seguinte: aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus, quando Ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação, apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. E aquela água simboliza o batismo que agora os salva. Não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. E ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, aqui ele faz em 1 Pedro, um paralelo com o próprio batismo e interpreta aqui o juízo dado no dilúvio como sim uma manifestação da justiça e da santidade de Deus, que não faz com que o pecado seja vivido sem consequências. Os pecados têm consequências, mas também esse juízo sempre será acompanhado da graça e da misericórdia de Deus, por exemplo, a salvação de Noé e da sua descendência, da sua família, e ainda o dilúvio apontando para o juízo final, nos lembra de que nós temos a necessidade, seja lá no dilúvio, porque essa é a pregação aqui, né? O Rob até falou que essa era uma das características, um pregador da justiça, né? Era uma pregação também de arrependimento. Poderia haver tempo das pessoas se arrependerem, e há tempo hoje, por exemplo, das pessoas se arrependerem. E a partir disso a gente vê que Deus é justo, é fiel, julga, mas também é misericordioso, amoroso e preserva as suas promessas, porque em última análise, mesmo agora destruindo a sua criação, o objetivo final de Deus, que foi também a pergunta inicial do Rob, não é com que a criação morra e suma da face da terra, mas é com que haja uma purificação e com que se preserve a esperança de sim haver redenção. Então o objetivo não é matar, o objetivo é que haja inclusive redenção após isso, e é por isso que ele preserva um remanescente fiel, né? Excelente, excelente. Então é bom nós percebermos aí esse juízo e a misericórdia de Deus sendo revelados nesse ato. Juízo é porque, de fato, o pecado, ele não passa impune e Deus, ele reage diante dessa realidade de uma humanidade que está em pecado ou desordem, esse caos, essa bagunça. Inclusive, você vai ver um pouco sobre essa ideia da desordem, do caos, um pouco à frente. E você tem a misericórdia expresso como? Através dessa possibilidade de salvação, a construção da arca, que inclusive foi apregoada para todos. Quem viu a construção dessa arca, que era enorme, diga-se de passagem, né? 135 metros de comprimento, a altura dela era 13 metros de altura e 22 de largura, ou seja, era realmente muito grande. E esse barco, essa arca, ela tinha o propósito realmente de mostrar ou apresentar a ideia de uma salvação que o próprio Deus estava proporcionando para a humanidade numa reconstrução, num recomeçar da vida. De fato, o que você vai ver depois desse dilúvio
é um recomeçar da vida. Mas algumas coisas do texto só que chamam ainda a nossa atenção é que Deus deu as dimensões exatas dessa arca porque Deus sabia da necessidade de instruir Noé exatamente sobre o que ele precisava fazer. Então, Noé, ele, dependente do seu Criador, como um homem que andava com Deus, recebeu do próprio Criador a instrução específica para essa construção. Com isso, nós não estabelecemos aqui que sempre Deus ele vai te dizer especificamente, né? Olha, compre um prédio de 5 andares, ou compre o terreno tal, ou faça isso ou aquilo, um negócio especificamente que está relacionado ao propósito que ele determinou. Não necessariamente Deus vai te dar uma orientação clara e específica, mas nós entendemos que toda direção que é necessária, sempre Deus ele vai nos dar. E, obviamente, Noé precisou desenvolver técnicas para construir esse barco. Não foi algo que simplesmente Deus falou para ele e se construiu automaticamente. Ele não viu um tutorial no YouTube, na época não existia nada disso. Então Deus deu essas dimensões, essa orientação e ele precisou trabalhar e se esforçar para colocar isso em prática. Outra coisa também interessante é que Deus mostrou com clareza os compartimentos, a divisão dentro da arca e uma única porta, deixando evidente que essa porta seria fechada e que deveria ser colocado betume, que é como se fosse um piche, algo para impermeabilizar o espaço entre as madeiras da arca que Noé estava construindo. E um detalhe também importante é que Deus falou que viria um dilúvio, né? O que significa esse dilúvio? É um evento que é singular, é um evento único, é um evento que mostra uma ação divina e um juízo da parte de Deus. Por quê? Porque ele foge à realidade que era comum ser vivida na época. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre a realidade do dilúvio, mas é importante aqui que se diga que a evidência que o texto está dando é que Deus estava promovendo isso. Deus estava enviando esse dilúvio. Não era uma mera circunstância da natureza ou uma mera chuva que estava caindo sobre a terra. Não. Deus estava trazendo realmente esse juízo sobre a humanidade. Ele é colocado de maneira clara e direta como o promotor desse ato, e isso fica evidente. Inclusive, gente, eu estava conversando até sobre isso no grupo pequeno ontem. O relato de Gênesis deve nos levar a enxergar Deus, olhar para o Criador e como ele se apresenta à criação. Algumas coisas para mim têm chamado a atenção aqui em Gênesis. Por exemplo, como Deus tem buscado o relacionamento com a sua criação, como Deus apresenta seus atributos, e aqui, por exemplo, o juízo e a misericórdia ficam evidentes, a graça do Senhor sendo revelada, como o Gustavo falou, a fidelidade também de Deus, são características ou atributos de Deus que são revelados. Mas sempre é importante nós percebermos que Deus apresenta seu caráter e ele permanece imutável e inalterável. Para aqueles que o buscam, para aqueles que se relacionam com ele, ele vai permanecer como esse Deus bondoso que continua concedendo graça, favor e continua derramando sobre a sua criação a sua bondade em todas as circunstâncias. Aliás, a última sessão desse texto apresenta o quê? A aliança de Deus com Noé. E essa aliança é muito preciosa, porque é a primeira menção bíblica a essa palavra aliança e fala exatamente sobre um compromisso que Deus está criando com a sua criação. E é um compromisso que está sendo firmado de forma unilateral. O próprio Criador está realizando isso. Olha o que o texto diz, versículo
18. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Essas se deram bem, né? Ganharam a salvação. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão virá até você, para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Gente, essa ideia da aliança que Deus está estabelecendo então com Noé, fala sobre um Deus que se mostra fiel à promessa que ele havia feito de redimir a sua criação. Lá no capítulo 3, versículo 15, nós tivemos a clareza dessa promessa através do que chamamos de proto-evangelho. A partir de então, você entende que Deus ele está trabalhando na redenção da humanidade. E esta ação que Deus está fazendo agora, de firmar uma aliança com Noé e com a sua família, é uma das expressões mais claras dessa aliança até aqui. Uma das demonstrações de que Deus, de fato, ele deseja manter esse relacionamento com a sua criação. E, obviamente, ele se importa com a forma como a criação está vivendo. O relacionamento com Deus de aliança envolve um comprometimento moral, um comprometimento de atitudes e compromisso ou de ações nas mais diversas áreas. Isso precisa ser ressaltado aqui também. E quando você entende que Deus está fazendo essa aliança, você vê como ele é um Deus gracioso. Mais uma vez eu ressalto, isso já foi mencionado. Outra coisa importante que a partir do versículo 19, Deus ele determina que animais sejam salvos. Um casal de cada espécie para que elas sejam preservadas. E o que você tem na consequência disso é que Deus organiza, Deus traz ordem para que a sua criação seja mantida. A ação divina é a que promove essa preservação da humanidade, mas além da humanidade, dos animais. Então, entenda, a bondade de Deus é expressa com toda a sua criação. Mesmo que o juízo venha sobre toda ela, em partes você vai ver aqueles que serão salvos, como que indicando o Deus que demonstra graça através daqueles que são protegidos e guardados. E outra coisa também importante, que há um paralelo aqui com Gênesis capítulo 1, porque lá em Gênesis capítulo 1 você vai ver também a salvação, aliás, a organização da criação, Deus colocando em ordem todas as coisas. E aquilo que a humanidade está vivendo, de desordens, de caos, acaba sendo reorganizado por Deus através do dilúvio. Deus trouxe, através do dilúvio, uma ação de reorganizar a vida, reorganizar a humanidade, com o propósito de que o homem e a mulher e toda a sua criação estivessem então alinhados a ele. E um detalhe, versículo 21 traz uma responsabilidade bem grande. Deus alerta Noé, cuidado para não faltar comida. Ou seja, esse alerta de Deus, né, Gustavo, é interessante porque mostra como Deus ele se importa com detalhes que são preciosos para a salvação dessa humanidade ou para a salvação dessa família e também desses animais. E é legal porque a gente percebe em vários elementos desse texto aqui, ingredientes que vão mostrando como que o responsável pela preservação, responsável pela restauração, pela redenção, é sempre o próprio Deus e, inclusive,
como que a vontade de Deus com tudo isso culmina na restauração, culmina agora nessa redenção. Como eu disse antes, né, o propósito final de Deus aqui não é simplesmente aniquilar todas as coisas e passar a borracha e acabar com a história. Não, ele tem o desejo, tem o interesse de que aquilo que ele criou, por meio daquilo que ele criou, ele pudesse vir a experimentar futuramente também a redenção de todas essas coisas e ver então as pessoas sendo redimidas, com o seu povo sendo redimido, com a criação sendo redimida. E então é muito marcante, né, o detalhe do ser humano, o detalhe da criação, o detalhe aqui do alimento que o Rob falou, né? Então, como a gente disse, não é uma chuva que estava caindo e de repente começou a construir uma arca, não. A chuva começou a cair no momento em que Deus quis que começasse a cair, porque já havia estado pronto, já havia passado o período de tempo necessário para que a arca estivesse pronta. A arca iria ficar em dilúvio, né, à deriva, o tempo que fosse necessário. Então, também não é para sempre e não é um curto período, é o tempo necessário. E aí também esse indicativo de buscar alimentos aponta para isso também, de ter um tempo necessário de recursos para que fossem preservados eles, os animais, e para que ao final do dilúvio, então, pudesse se dar continuidade à criação, tanto ao ser humano quanto às outras criaturas, às demais criaturas. A própria arca, né? O termo que é usado para a construção da arca não é um termo tipo assim, constrói um barco, mas é meio que constrói uma caixa, constrói um caixote. É uma embarcação, mas é uma embarcação sem poder de condução daqueles que estão embarcados. Sabe, não existe leme, não existe vela, não existe nada que permita com que quem está dentro da arca domine a arca ou controle os rumos da arca, o que vai acontecer. Então, é literalmente eu confiar que Deus está me chamando para isso, e aí sem cair uma gota de água e sem ninguém mais concordar, eu vou construir essa arca. É literalmente eu entrar dentro dessa arca sem eu saber o destino, onde que ela vai parar, onde que ela vai repousar, quando que a água vai baixar, sem eu poder controlar a direção dela nem nada, mas simplesmente estando à deriva, a princípio, mas na convicção de fé, de que eu estou, na verdade, sob o controle e a soberania de Deus. E é Deus o autor de toda essa preservação que está sendo feito aqui, né? Perfeito. E a resposta de Noé a tudo isso fez exatamente como Deus havia lhe ordenado. Obediência. Por isso, exatamente. Por isso que a pergunta, né, como devemos viver em tempos de decadência moral? Fazendo aquilo que Deus deseja. A resposta para todos nós vem da vontade de Deus sempre, do propósito que Deus estabeleceu, da forma como Ele deseja que vivamos. E a partir disso, nós teremos uma vida plena, uma vida em abundância. E é importante que, então, guardemos isso no nosso coração, que mesmo a maldade dessa humanidade, mesmo a perversidade que está sendo feita contra nós, tudo isso vai ser julgado pelo Criador. E a nossa questão é como nós estamos nos posicionando diante dele, como nós estamos vivendo segundo os seus propósitos ou não. E, inclusive, eu acho que esse texto deve causar realmente essa reflexão, olhando para esse Noé que recebeu a graça de Deus e que não tornou a graça de Deus na sua vida vã ou inútil, mas ele fez uma boa resposta, ou ele respondeu positivamente à graça que foi derramada sobre ele. Bom demais, né? Esse texto nos encoraja a sim perceber a seriedade do pecado, a radicalidade dele e a necessidade de julgamento e justiça da parte de Deus com isso. E que Deus de fato julga e é juiz também, e isso é justo, e isso inclusive é uma expressão também do seu amor e da sua preocupação com a criação. Mas também é um texto que mostra que Deus é gracioso ao fazer isso e tem um desejo de graça com isso, de redenção, de purificação. E é óbvio, né? Aqui a gente está falando de um contexto ainda sem Jesus também, né? Então a gente consegue olhar para essas verdades e todas essas verdades sobre o juízo de Deus nesse texto continuam sendo verdade para nós hoje, com um fator de diferença nisso ainda, de que existe Jesus Cristo nessa história. E Jesus Cristo nessa história é aquele que recebe sobre ele a ira e o juízo de Deus, onde nós, então, por meio dele, dos méritos dele, podemos encontrar e passar, então, vamos dizer, por esse dilúvio, por esse juízo, não sendo afetados por ele em julgamento que nos leve à condenação, mas num julgamento que nos leve à salvação e à graça pelos méritos de Cristo, aquele que recebeu
essa justiça ensina. Maravilha, gente. Bom demais. Bom ter mais esse estudo bíblico. Aliás, semana que vem tem mais estudo bíblico. Semana que vem nós vamos falar sobre o próximo capítulo e você não pode perder, né, Gustavo? Isso aí, capítulo 7, bom demais. Bora, vamos pra frente, né? Propriamente dito ali o dilúvio. Agora sim. Agora a chuva cai. Vamos lá. Vamos ver isso aí. Semana que vem a gente vê esse negócio. Bom. Esse assunto aí, água brotou da onde? Sim. Muito bom. Gente, semana que vem, próximo estudo bíblico, esperamos vocês. Deus abençoe. Até mais. Tchau.